Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Dana de Castro. Sim, é verdade. O Nicolas Ferreira em um podcast falou que o movimento bolsonarista o tratou como traidor. E eu quero chamar a atenção, até para a própria esquerda, que ela dorme em berço esplêndido, que existe um movimento sendo criado. O ovo da serpente está sendo chocado. O Nicolas Ferreira não pertence mais ao bolsonarismo. Ele está criando o seu próprio movimento, o nicolismo. Guarde esta palavra, nicolismo. E lá na frente a esquerda talvez possa até chorar amargamente. Nicolas Ferreira consegue mobilizar uma grande quantidade aonde políticos da esquerda não conseguem. E o Lula, mesmo vocês aqui gostando muito dele, e eu admirando ele também, mas ele errou em não fazer uma liderança jovem. E não vai achar que o filho do Eduardo Campos, que é prefeito de Recife, né, o João Campos, não tem realmente de fato essa capilaridade de atrair tantas pessoas da esquerda quanto o Nicolas tem em atrair a direita, o centro, né, e o próprio bolsonarismo. Com isso, naquela própria caminhada dele, é uma caminhada que ele estava pouco se interessando sobre a questão do Bolsonaro na prisão. Se estava bem ou não, se estava doente, se estava comendo, se estava se alimentando bem. Não, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em manter o seu movimento político, a sua carreira política, através da criação do seu próprio movimento. Exatamente. Então ele usou o bolsonarismo, onde ele fazia parte até então, e aí dentro desse movimento do bolsonarismo ele foi buscar o seu próprio movimento, que é o nicolismo. Quando as eleições de 2026 passarem e quando chegar as eleições de 2030, Nicolas Ferreira virá, mas virá mesmo, com muito apoio, a disputar as eleições para presidente. Não, o Flávio Bolsonaro não vai ser uma pessoa que vai chegar a assustar a reeleição do presidente Lula. Não, ele não tem essa possibilidade. Ele realmente é um nome muito ruim, ele é sistema, e tem aquele bolsonarista raiz que olha o Flávio Bolsonaro com muita desconfiança, mesmo sendo filho do capitão, do Bolsonaro. Mas eles não estão nem aí. Nesse exato momento eles querem brigar com a esquerda, são pessoas que têm o seu posicionamento ideológico, que os torna cego ao ponto de ver que o movimento bolsonarismo não ajudou eles em nada, não melhorou o Brasil. Durante 4 anos atrapalhou mais do que ajudou. Mas essas pessoas extremistas, elas vão querer buscar um outro nome, elas vão querer buscar um outro movimento para se aglutinar. E o Nicolas está fazendo o seu, peitando o bolsonarismo e impondo o nicolismo. Então nós vamos debater muito sobre essa questão aqui nas páginas, sobre o movimento nicolismo que está sendo criado, e nós vamos de chapa em cheio. E não adianta a turma da esquerda ficar fazendo vídeo gritando e esberrando, não, porque a estratégia, as táticas da esquerda para combater o Nicolas são todas falhas. Eu vou desmentir o Nicolas com o vídeo tal, usando fundo preto. Não funciona. Vocês estão copiando. Automaticamente, quando vocês fazem a mesma coisa do Nicolas, as pessoas se remetem que aquela cena, que aquele fundo preto, que aquela voz de impacto com aquela música, lembra os vídeos do Nicolas Ferreira. Porque a esquerda, infelizmente, ainda não conseguiu dominar as redes sociais, não consegue falar com o povão. Precisa falar com o povão. Você não precisa criar um estúdio, uma paisagem bonita, você precisa ser autêntico, ser verdadeiro falando. Ou se leva a sério e cria estratégias para enfrentar o nicolismo, ou então a gente vai dizer que o bolsonarismo foi neném na frente do nicolismo. E olha, porque nós já estamos começando a ver, eu estou realmente acompanhando isso, e vou trazer para vocês durante esse período todo a ameaça de um novo movimento pior do que o bolsonarismo, o nicolismo. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram das informações que o vídeo trouxe? Se vocês gostam e admiram o nosso trabalho, a gente conta muito com o apoio de vocês. Aqui embaixo está o número do Pix. Qualquer valor para que a gente possa sempre estar aqui trabalhando e trazendo as informações contra as fake news bolsonaristas. Valeu pessoal!